Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso programa Fala Psi, um videocast informativo, onde a gente vai estar passando algumas informações dos serviços sociais, de um dos serviços sociais que nós possuímos aqui no município de Angra dos Reis. Nós somos alunos da Estácio de Sá, fazemos psicologia, o curso de psicologia aqui, e essa matéria é a disciplina de Psicologia, Ética e Direitos Humanos da professora Monique Catarinose. Eu me chamo Kailane, estou no terceiro período e agora eu vou apresentar o meu colega de trabalho aqui e a nossa convidada do dia. Olá, eu sou o João Gabriel e, como a Kailane, faço psicologia aqui na Estácio, estou no quinto período e, como ela disse, hoje vamos entrevistar uma psicóloga que trabalha no serviço, no equipamento, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, também conhecido como CREAS. Por favor. Olá, meu nome é Áurea, sou psicóloga, né, formada há 20 anos. A minha experiência há 19 anos é na área da assistência social, né? Comecei lá em Nova Iguaçu por contrato e aí logo em seguida passei para o concurso aqui de Angra, né? E aqui eu já entrei também atuando na área do serviço social, né? Na área da assistência social enquanto psicóloga. Uhum. E aqui em Angra já está há quanto tempo? 16 anos. Legal. 16 anos. Uhum. E você pode explicar para a gente como que funciona o CRES? Qual é a função principal do equipamento? Então, o CREAS, como vocês falaram, né, é um centro de referência especializado de assistência social. Lá a gente faz o atendimento de pessoas que são vítimas de violência intrafamiliar, né? Violência ou violações de direito também, né? A assistência social, diferente de outras políticas públicas, como a saúde e a educação, né, que são voltadas para todos, né, ela é de quem dela necessitar naquele momento, né? Só que no que diz respeito a essa situação de violência, não tem o recorte da renda. Então, a gente acaba atendendo pessoas de diferentes classes sociais, porque a violência, ela permeia toda a sociedade, né? Aí independe da renda da pessoa, da classe social, né? O público-alvo já é maior, né? Abrange Sim. mais pessoas da sociedade. Legal. É um trabalho muito interessante, a gente admira muito, inclusive. E a gente vai passar algumas perguntas, algumas informações, para também informar você do nosso município de Angra dos Reis, que existe esse equipamento na cidade e que a gente está aqui para atender todos os públicos. A primeira pergunta que a gente pensou em fazer é quais são os principais tipos de violação que vocês recebem, né, de violação dos direitos que vocês atendem lá na unidade. Então, lá no CREAS, acho que isso é importante contextualizar, né? No município, a gente só tem um CREAS, né? Já está prevista a construção de um segundo CREAS por conta da grande extensão do município, né? É, e aí, lá, a gente faz a separação por frentes, né? A gente tem a frente de pessoa com deficiência, pessoa idosa, o PET, né, que é o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, gênero, criança e adolescente e os abrigos. Né, a Casa-Abrigo da criança e do adolescente, o Centro de Atenção para Pessoas em Situação de Rua, a ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, e tem também a Frente de População de Rua, né, e a medida socioeducativa. Então, para a gente conseguir atender todo o município, as técnicas são divididas nessas frentes. Então, assim, para cada frente, é um tipo de violação mais comum. Eu fico responsável pela pessoa em situação, pessoa idosa e pessoa com deficiência. E aí, os casos que eu mais atendo são pessoas em situação de abandono ou negligência, né? Também é comum a questão da violência psicológica, né? E aí, muitas vezes, é preciso a gente explicar para a pessoa que está sendo vítima de violência que isso também é uma violência, porque as pessoas normalmente entendem a violência só como agressão física, né? E aí, quando a gente começa a fazer o atendimento, eles começam a falar sobre as situações que eles vivenciam, é que eles se dão conta que eles também são vítimas de violência psicológica, né? Também é comum a violência patrimonial, porque na maioria das vezes, né, no caso dos idosos, ou já são aposentados, né, ou recebem o benefício de prestação continuada, e muitas das vezes a renda dessa pessoa, né, da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência, é a única renda da família. Então, é muito comum a gente acompanhar casos de pessoas que passam por esse tipo de vivência, né, e não se dão conta de que também é uma violação de direitos, uma violência.
E dessa maioria dos casos que você citou, que você costuma pegar, como que essas pessoas ficam sabendo do trabalho que é oferecido e chegam até você procurando alguma ajuda, algum tipo de conselho? Normalmente, quando a gente faz o trabalho de divulgação, né? A gente está, por exemplo, agora no mês de maio, é o Maio Laranja, né? Que é contra as situações de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Mês que vem vai ser o Julho Violeta, né? Então, quando a gente faz as campanhas, quando a gente vai até os locais, né? Aos CRAS, aos postos de saúde, né? Aos equipamentos, para falar sobre o serviço, né, sobre o trabalho do CREAS, é que as pessoas ficam sabendo que existe o equipamento, que a maioria da população não conhece, né? E aí a gente faz palestras informativas, e as pessoas muitas vezes se identificam. E aí é daí que surgem as pessoas, é que as pessoas nos procuram, né? É muito comum também vizinhos denunciarem, vizinhos nos procurarem. Sim. E aí vocês entram em contato com essas famílias? Sim. A gente não, acho que é importante falar também, que a gente não faz a averiguação da denúncia, né? O correto é fazer a ligação, a denúncia, né? Ou através do Ministério Público, ou do Disque 100, né? Mas quando a gente toma conhecimento por algum vizinho, a rede socioassistencial, a rede de saúde, de educação também, nos encaminha em muitos casos. E aí, quando a gente toma conhecimento, a gente faz visita domiciliar, ou então faz contato, né? Convida para um atendimento. O Ministério Público e a Justiça também encaminham muitos casos. Agora uma pergunta mais pessoal. Como que isso toca você a pessoa? Como que você lida com isso nos seus dias de comum, de rotina, fora o trabalho, em casa? Como não ficar com a mente pensando naquelas pessoas que às vezes estão com um problema muito maior do que o nosso, né? Como que você lida? Já que você falou, é um trabalho pessoal mesmo, assim, né? É importante a gente fazer a nossa terapia pessoal, né? É importante a gente conhecer as nossas questões, porque muitas das vezes os atendimentos que a gente vai fazer, a gente vai se deparar com questões que são nossas também, né? E a gente precisa saber separar o pessoal do profissional, né? Só para citar um exemplo, não vou citar exemplo de situação de violência, para achar mais difícil, né? Mas, por exemplo, uma situação relacionada à assistência social básica, né? Aos CRAS, por exemplo. Eu comecei aqui em Angra, num CRAS, né? E Angra tem muitos benefícios. E a população procura muito para a concessão de vale alimentação, né? A minha questão, para mim, é muito difícil dizer não. O meu trabalho, na minha análise pessoal, foi aprender a impor limites e dizer não para as pessoas, né? Então, assim, eu tenho uma criação católica, né? Sempre ouvi minha mãe falando que, assim, a gente não nega pão, né? A gente não nega água para ninguém. E aí, no meu trabalho, eu tenho que cumprir os critérios que são estabelecidos pelos decretos municipais, né? Não é todo mundo que procura um recurso, né? Um benefício, que eu vou poder liberar aquele benefício. Eu tenho que seguir o que é determinado, né? Então, isso me E o causava muito código do sofrimento. psicólogo O também. código de ética. Sim. Porque muitas vezes, e aí voltando para a situação de violência, né? Muitas vezes eu tenho uma opinião sobre uma determinada situação, né? Que tá sendo exposta para mim durante o atendimento, mas eu tenho que ter ciência de que não é minha opinião pessoal, né? Que eu tenho que colocar naquele atendimento. Que vai definir Vai realmente a definir conclusão. o encaminhamento, a conduta que eu vou tomar, né? Não são os meus valores que eu tenho que expor para a pessoa. Não é a hora, é a profissional, né? Então, assim, a gente trabalhar nossas questões, ter conhecimento das nossas questões, né? E a gente saber que isso vai variar de acordo com o que você está passando naquele momento, para a gente conseguir atuar profissionalmente de forma melhor, né? Para a gente conseguir separar as questões pessoais do indivíduo. Né? Porque você tive uma vivência parecida, né? Sou mulher, sei lá, foi vítima de violência doméstica, no passado. E aí, de repente, vou fazer atendimento de uma mulher vítima de violência também, né? Eu tenho que ouvir o que aquela mulher está trazendo naquele momento, de acordo com as vivências dela, né? Porque é muito fácil a gente confundir
com o que a gente já passou, Uhum. né? Então, a gente conseguir separar é muito difícil. Uhum. Então, tá com a terapia em dia, né? Uhum. Saber, Com certeza. saber diferenciar e essa questão, assim, não levar para mim enquanto pessoa, né? Eu acho que, não sei vocês, vocês falaram que estão no início da faculdade ainda, né? Na minha época, a gente começava a atender só a partir do 6º período, não sei se continua assim, né? Mas, por exemplo, eu lembro que logo que eu comecei a atender, e quando eu me formei, eu fiquei quase um ano sem sair de casa, sem ir para festa, porque quando eu chegava nos lugares, a primeira coisa que as minhas amigas falavam, essa aqui é minha amiga, aquela psicóloga, né? E aí, em menos de 10 minutos, você fica sabendo de todas as desgraças da vida da pessoa, né? E eu não, é isso, né? O que eu falei para vocês, eu não sabia dizer não, né? Então, eu comecei a me isolar, né? Fiquei quase um ano sem sair, e no processo de análise me fortalecendo, né? E aí é isso, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Com certeza, experiência, né? E você já está há 16 anos, eu acho que você tem bastante experiência aí. Não é Mas fácil. também muito a aprender, acho que a gente sempre tem muito a aprender, né? E aqui, para o pessoal ficar sabendo, lá no CREAS, qual é a possibilidade de encaminhamento? Para onde que vocês podem encaminhar os pacientes que vocês conseguem atender? Então, acho que só deixar uma questão clara. Apesar de ser psicóloga, né, dentro da assistência, a gente não faz a terapia. Isso nem o equipamento, né? Quando é necessário a psicoterapia, a gente tem que encaminhar para a Secretaria de Saúde, né? Aqueles que fazem o trabalho de psicoterapia na rede pública. Então, assim, na assistência, não há uma separação de atribuições entre o psicólogo e o assistente social, por exemplo, né? Ou então o advogado ou o pedagogo, né? As atribuições são as mesmas, né? Tanto que se a gente pegar a normativa do SUAS, o técnico, eles sempre vão falar, é função do técnico essa. Então, a gente trabalha nessa questão da transdisciplinariedade, né? Então, assim, é um pouco complicado, né? Sim. Apesar de eu ter o olhar para esse viés psicológico, né? Eu não posso atuar enquanto psicóloga, né? Normalmente, os encaminhamentos lá no CREAS especificamente são para a delegacia, porque muitas vezes é necessário fazer o registro de ocorrência, né? Para o sistema de garantia de direito, para o sistema de justiça, então Ministério Público, Defensoria Pública, né? Também a gente faz muito para rede pública de saúde, né? Para rede pública socioassistencial também, porque muitas vezes é necessário, nem sempre a pessoa vítima de... É muito comum a gente pegar mulheres que têm uma boa condição financeira, mas porque dependem financeiramente do marido, né? Quando elas são vítimas de violência, elas se veem sem uma rede de apoio, na maioria das vezes, né? E sem renda para prover a própria subsistência mesmo, né? Então, é necessário a gente encaminhar também para os CRAs, né? Para acolhimento é muito comum também, porque a pessoa de uma hora para outra se vê desamparada. Aí, então, a gente gostaria de saber, você falou essa questão antes de separar a áurea psicóloga da áurea pessoa, né? Eu acharia interessante você explicar um pouco para a gente como que é a estratégia que não só você, mas os outros técnicos usam enquanto profissionais lá dentro, como técnicos em assistência social lá. Para criar vínculo com o Isso, paciente? Para criar vínculo com o paciente? Aí vai depender muito do profissional mesmo, né? Como eu falei para vocês, eu fico com pessoa idosa e pessoa com deficiência. Na maioria das vezes, os violadores são pessoas próximas, são as pessoas responsáveis pelo cuidado deles, né? Normalmente é um filho, é um irmão, né? É o pai. É o intrafamiliar que você É o intrafamiliar mesmo, né? E aí, na maioria das vezes, essas pessoas têm dificuldade de chegar até o equipamento. Então, é muito comum que os atendimentos sejam feitos na residência da pessoa, né? Ou então, quando é uma determinação do Ministério Público, né? Ou então do Tribunal de Justiça, eles encaminham um ofício para a gente, né? E nem sempre eles têm telefone, ou então muitas vezes tem, mas a gente tenta fazer contato telefônico para agendar atendimento e a gente não consegue, porque é muito comum eles mudarem o telefone, né? O número, e a gente acaba tendo que ir de surpresa na casa da pessoa, né? Então, isso já é um fator importante a ser considerado. Então, muitas vezes eu me apresento enquanto psicóloga, né? Explico a função do CREAS, né? E aí, quando é o idoso,
né? Ou então a pessoa com deficiência, eu explico para eles que a minha função lá é tentar auxiliá-los, tentar entender o que eles estão vivendo e tentar auxiliá-los no que for possível. Muitas vezes, a gente tem que falar sobre amenidades, né? Nossa, como você mora, né? Como foi difícil achar sua casa, para tentar criar o vínculo, né? E a questão da autorrevelação também, porque a gente já chega fazendo um monte de perguntas, né? E a pessoa, muitas vezes, normalmente vou eu e a assistente social, ou então eu e a advogada, e aí a pessoa, muitas vezes, se vê quase que uma Interrogada. interrogada. É muito Né? mais Não fácil conheço a se pessoa. apresentar, né? Sim, Legal. né? E aí a gente colocar exemplos também, né? E aí, muitas vezes, é muito comum a gente ser recebido com muita resistência, né? Porque não nos conhece, a gente já chega lá cheio de perguntas do nada, né? E aí eles começam a fazer perguntas, né? Eles tentam inverter o papel. E é isso, a gente começa a responder também. Bem empático, né? Isso é a empatia. E vocês atendem também, eu não sei se a gente já citou isso, mas as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, essas pessoas? Sim. A gente atende também pessoas em situação de rua. Eles chegam até vocês, normalmente? Sim, no caso da pessoa em situação de rua, normalmente são eles que nos procuram. Existe também no município o serviço de abordagem social, né? Então, muitas vezes, eles fazem a abordagem na rua e eles encaminham. Mas, como já é um serviço estabelecido já há muito tempo, e a maioria deles é itinerante, né? Já passou por outros municípios, o CREAS é muito próximo da rodoviária, é muito comum também já chegarem na rodoviária perguntando aonde é o CREAS. Já sabem, né? Já conhecem. A maioria deles já conhece. E esse atendimento com eles é feito da mesma forma que com as outras pessoas, com os outros cidadãos. Sim. Entendi. Legal. Você pode passar, então, pra gente as informações de lá do CREAS, horário de funcionamento, endereço, pra galera que tá assistindo ficar sabendo? Claro. O CREAS é na Rua Almirante Machado Portela, número 58, ali no Balneário, ao lado da Secretaria de Saúde, é uma casa de mudo de pedras. Tem uma identificação, né, mas muitas vezes as pessoas não conseguem visualizar. Funciona de segunda a sexta, de 8h30 às 17h, né? Mas tem também a abordagem social, que daí é o trabalho ininterrupto, né? De segunda a segunda, tem equipe de abordagem, fazendo a abordagem para pessoas em situação de rua e para crianças também que estão fazendo o trabalho infantil. Eu sei que tem um abrigo também para essas pessoas que são os moradores em situação de rua, né? Aqui no município, a gente tem centros de atenção para pessoas em situação de rua, que fica lá no Pracuí, né? Funciona 24 horas, né? Os 7 dias por semana. Só que aqui a gente tem, por decreto, uma normativa de que, assim, a pessoa não pode ir por demanda espontânea, né? Ela não pode ir direto lá no abrigo para solicitar o acolhimento. A avaliação tem que ser feita pela equipe do CREAS, então essa avaliação ela é feita no momento em que os técnicos estão lá, né? Então, de segunda a sexta, de 8h30 às 17h. E aí, depois que é feita a avaliação, se a pessoa estiver dentro do perfil, a gente caminha para o centro de atenção. Né? Muito bacana. Eu admiro muito esse seu trabalho. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Não, muito obrigada, de verdade. É uma profissão que a gente admira muito, né? Por isso que a gente está aqui estudando isso, mas principalmente o seu papel na sociedade, que é de muita importância e de muita valorização, deve ser muito bem valorizado. E passar essa informação para o nosso município também tem sido uma honra da gente estar fazendo esse trabalho aqui. Queria agradecer também a nossa professora Monique, a Estácio de Sá, que está possibilitando isso para a gente aqui, para que a gente aprimore mais os nossos conhecimentos, né? E também contribua para o município de uma maneira informativa, que vocês saibam que existe esse serviço aqui na cidade e que vocês podem procurar, se for necessário, né? No endereço que ela falou, que eu não vou repetir, que eu não gravei. E é isso, muito obrigada.